Portugal. E hoje eu estou mais uma vez com uma universidade que eu tenho um carinho imenso, que a gente já trabalha com eles ao longo de anos, que é uma das referências de universidades aqui em Portugal. De quem que eu estou falando? Da Universidade do Algarve. Então, deixa eu só, antes da gente começar, ver aqui as pessoas que já estão entrando. Estou vendo a Ana Beatriz, o Domingos, a Juliana, a Manuela, a Marcela, a Renata, a Vinícius. Sejam bem-vindos. E para você que também está nos acompanhando pelo YouTube, fique à vontade para colocar a sua pergunta diretamente por lá, tá bem? Então, você também pode utilizar o nosso chat do YouTube para aproveitar e fazer perguntas diretamente para a Márcia e para a Ivete, que são as representantes da Universidade do Algarve e que vão fazer uma apresentação explicando tudo para vocês. E essa universidade, ela é muito interessante porque ela tem 3 campi aqui em Portugal, sendo 2 em Faro e 1 em Portimão. E os campos são sensacionais. Eu vou parar de falar e vou mostrar para vocês. Vamos ver o vídeo para vocês entenderem um pouquinho como é a estrutura da Universidade do Algarve?
para vocês aqui é a Márcia e a Ivete. Meninas, boa tarde, muito bem-vinda e obrigada pelo convite, por terem aceito o nosso convite nessa mais uma Edu Talks juntas. Obrigada, nós. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui convosco. Ah, bacana, obrigada. Quer que eu partilhe a tua apresentação? Sim. Perfeito, muito obrigada. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Universidade do Algarve. Espero que durante estes 35, 40 minutos possamos conversar muito e mostrar como é estudar onde é bom viver aqui na Universidade do Algarve. Então, nós somos uma universidade, a única universidade pública que existe na região do Algarve. Nós estamos localizados aqui bem no sul do país, como puderam ver pelo vídeo, com as bonitas paisagens das praias, da Ria Formosa e de toda a natureza bonita que nós temos aqui no sul do país. E, portanto, aqui temos um mapa para vocês terem uma ideia mais ou menos da nossa localização. Portanto, nós estamos aqui no Algarve, aqui mesmo ao lado de Espanha, e estamos localizados, portanto, temos 3 campi, temos 2 na cidade de Faro, que é aqui onde está identificado, e um pequeno polo na cidade de Portimão. Entre Faro e Portimão estamos a falar de cerca de 40 minutos de carro, portanto, estamos a falar de distâncias muito curtas, sendo que também rapidamente um estudante se desloca a Lisboa, estamos a falar de cerca de 2 horas e meia de carro, ou 40 minutos de avião, ou 5 horas do Porto, ou 60 minutos de avião. Em relação, só para terem uma ideia da nossa dimensão, portanto, nós somos ainda muito jovens, nascemos em 1979, portanto, temos 3 campi, como já vos tinha dito. Neste momento temos 10 mil estudantes de grau, temos 15 unidades de investigação e desenvolvimento e 8 unidades orgânicas, sendo que temos 4 do subsistema universitário e 4 do subsistema politécnico. Portanto, nós temos esta particularidade. A Universidade do Algarve tem os 2 subsistemas, tanto o politécnico como o universitário, daí que vocês vão ouvir falar em escolas e faculdades. Na realidade, qualquer estudante sai graduado pela Universidade do Algarve, quando termina o seu curso. No entanto, o subsistema onde ele estuda pode diferir ligeiramente. Por exemplo, o subsistema politécnico tem estágios integrados, portanto é um bocadinho mais virado para o mundo do trabalho. Temos neste momento cerca de 140 cursos conferentes de grau e temos também uma incubadora e uma aceleradora que já falarei melhor sobre ela. Em relação ao campus da Penha, que é o campus que fica localizado mesmo dentro da cidade de Faro. Aqui estão localizadas, portanto, 2 escolas e o Instituto Superior de Engenharia, lá está o subsistema politécnico que tem as escolas e o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, que é a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, a Escola Superior de Educação e Comunicação e o Instituto Superior de Engenharia. Finalmente, a aceleradora, o Algtec Campus, é também um espaço que permite que os nossos estudantes possam trabalhar e fazer os seus estágios nestas empresas que estão sediadas dentro do campus da Penha. Em relação ao campus de Gambelas, portanto, é o nosso campus que fica fora da cidade de Faro, mas estamos a falar de 10 minutos, de uma deslocação de 10 minutos. Portanto, quando eu digo que fica fora da cidade, fica na mesma muito perto, uma vez que a região é relativamente pequena e acaba por ficar tudo muito próximo. Neste campus temos as faculdades e a Escola Superior de Saúde. Portanto, temos a Faculdade de Economia, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas. Aqui está também localizada uma incubadora de empresas, portanto, que serve para... são instalações para os nossos estudantes, quando terminam as suas graduações, possam começar a trabalhar e a abrir as suas empresas, e daí o nome incubadora, pois acabam por lhes dar aquele impulso inicial.
Finalmente, em Portimão, que é uma outra cidade, aqui no Algarve, está localizada a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, que é um pequeno núcleo, um pequeno polo, onde são lecionados alguns cursos. Em relação ao Algarve e porquê escolher o Algarve? Então, o Algarve é reconhecido como uma região cosmopolita, pois tem tudo o que é necessário, é uma cidade que tem todos os serviços necessários, tem teatro, tem zonas de lazer, é cosmopolita por um lado, mas por outro apresenta elevados índices de segurança. Nós sabemos que esta é uma das principais preocupações de um estudante que atravessa o oceano para vir estudar para Portugal e, efetivamente, no Algarve, na Universidade do Algarve, ele encontrará elevados índices de segurança. Temos também uma localização privilegiada junto ao aeroporto de Faro, portanto, também aqui a cerca de 10 minutos da cidade de Faro, temos um aeroporto que tem ligações para todos os países aqui da Europa, portanto, facilmente um estudante se desloca num fim de semana a Londres ou a Paris ou a Roma ou qualquer outra cidade europeia e a preços muito baixos, uma vez que há as chamadas low cost. Estamos a falar às vezes de passagens de avião a custar 40 ou 50 euros, portanto é outra das vantagens que o estudante tem, é que pode também ficar a conhecer aqui a Europa. A qualidade de ensino e de investigação é também outra das nossas características. Sermos jovens, temos esta vantagem de termos excelentes infraestruturas, estamos a falar de laboratórios, de salas de aula, tudo com as melhores condições possíveis para que os nossos estudantes possam aqui estar. Temos também muito boas sinergias com a região, portanto, temos ligações com todo o tecido empresarial do Algarve, o que permite facilmente colocar os nossos estudantes em estágios ou mesmo depois de terminarem a graduação no mundo do trabalho, e integramos já há 3 anos para cá a Universidade Europeia dos Mares. Portanto, a Universidade Europeia dos Mares é uma espécie de um super campus que tem como objetivo criar uma universidade europeia internacional e o que permite que um estudante possa fazer o seu curso, a sua graduação em diversas universidades ao mesmo tempo. Portanto, nós estamos inseridos neste consórcio e mesmo estudantes internacionais podem usufruir da participação neste consórcio. Em relação aos rankings internacionais, e porque isto é sempre também importante, nós estamos há 50 anos, portanto, o Times Higher Education analisa o desempenho de instituições criadas há 50 anos ou menos, e nós estamos bem posicionados ao nível dos rankings. Portanto, por exemplo, no Shanghai Rankings, Global Ranking, estamos destacados nas áreas da Hospitality and Tourism Management e também ao nível das universidades que têm contributos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos também muito bem localizados. Ainda em relação à nossa universidade, portanto, estamos a falar de 40 licenciaturas neste momento, ou cursos de graduação, temos para oferecer. Temos também 2 mestrados integrados, que são 3 anos de graduação mais 2 anos de mestrado. Além disso, temos também mestrados, portanto, os estudantes internacionais podem também fazer um mestrado ou um doutoramento connosco. Para dar suporte a toda esta investigação, temos 8 centros de investigação e 9 centros de estudo e desenvolvimento. Em relação à vida no campus, que é também algo muito importante, para terem uma ideia, nós em cada escola ou faculdade temos um bar que permite que os nossos estudantes façam as suas refeições a preços muito reduzidos. Temos também cantinas que fornecem almoço e jantar para os nossos estudantes a preços, uma vez mais, muito baixos. Estamos a falar de refeições completas, com sopa, prato vegetariano, prato de peixe, prato de carne, sobremesa, bebida. Portanto, os estudantes podem fazer todas as suas refeições, basicamente, na universidade. Temos também residências universitárias. Infelizmente não chegam para todos os estudantes, mas estamos neste momento a construir mais 2 residências,
uma aqui em Gambelas e outra no Campos da Penha. Neste momento temos 9, iremos passar a ter 11. Temos bibliotecas, onde os estudantes podem consultar e estudar para fazer os seus trabalhos, estudar para os seus exames. Temos também serviços médicos à disposição dos nossos estudantes, clínica geral, nutrição, psicologia, para que possam socorrer-se caso tenham algum problema, e também Wi-Fi em todos os campi universitários e residências. Em relação ao alojamento, portanto, ele está distribuído por Faro, Gambelas e Portimão, e todas as residências disponibilizam todas as condições para que os estudantes possam viver. Os quartos têm roupa de cama, atoalhados, as cozinhas estão equipadas e também têm salas de convívio e televisão. Em relação ao alojamento para os estudantes internacionais e mais especificamente para os estudantes que entram através do Estatuto de Estudante Internacional e do Enem, nós temos uma cota de vagas guardada para estes estudantes. Portanto, nós reservamos logo uma cota de uma quantidade de quartos para estes estudantes. Infelizmente, não chega para todos e o critério tivemos que encontrar um critério de seriação e, no caso, foi a data de nascimento. Portanto, nós damos prioridade aos estudantes mais jovens. Esses têm mais possibilidades de ter um alojamento universitário do que o estudante mais velho. O custo mensal nas nossas residências é 170 euros por mês num quarto partilhado e 230 euros por mês num quarto individual. Ainda em relação ao alojamento, não desanimem, pois se não conseguirem um alojamento na nossa residência, há também uma grande oferta de alojamento privado na cidade de Faro. Facilmente se encontra um quarto partilhado no apartamento com outros estudantes e há essa possibilidade, e estamos a falar de quartos individuais na ordem dos 300 euros por mês. Em relação ao desporto, disponibilizamos também desporto, portanto, todos os nossos estudantes podem participar em desportos de equipa e aulas de grupo e podem também beneficiar de um período de mobilidade. Portanto, nós, para terem uma ideia, temos mais de 200 parceiros em todo o mundo. Estamos a falar de universidades que aceitam os nossos estudantes para eles fazerem um período de mobilidade. Portanto, 21% dos nossos estudantes são de nacionalidade estrangeira, porque não só os nossos estudantes podem sair para fazer uma parte dos seus estudos numa universidade noutro país, como também nós recebemos muitos estudantes internacionais. Temos cerca de 2.000 estudantes internacionais, de 101 nacionalidades diferentes, e a maior parte são estudantes de nacionalidade brasileira. Estamos a falar de cerca de 800 estudantes de nacionalidade brasileira. Em relação ao acesso à Universidade do Algarve, que é, presumo eu, o que vos traz aqui é como é que vocês podem vir estudar para a Universidade do Algarve. Então, nós recebemos candidatos de nacionalidade brasileira que tenham frequentado o ensino médio brasileiro e que tenham realizado o Exame Nacional de Ensino Médio, o dito Enem. Podem utilizar o Enem como prova de ingresso. O que é que nós exigimos? Um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das restantes provas. Outra informação importante é que podem utilizar a nota de qualquer uma das edições anteriores do Enem. Não é preciso ser a deste ano, nem a do ano passado, podem utilizar uma edição anterior. Temos também quem não fez Enem ou quem não tem estas notas, pode também substituir o Enem com as chamadas provas de ingresso. Eu aqui tenho o calendário de 2000 do ano letivo, portanto, dos candidatos para o próximo ano letivo, mas apresento na mesma, apesar de já ter passado, para vocês terem uma ideia de em que período é que poderão fazê-lo para o ano. Portanto, este ano a inscrição online nesta prova de ingresso decorreu durante o mês de janeiro. A prova realizou-se no dia 30 de janeiro. Estamos a falar de uma prova que se realiza online, portanto, não têm que se deslocar a Portugal
para fazer esta prova. Os resultados são divulgados em fevereiro e haverá depois um período de entrevistas para confirmar as notas. Esta prova pode ser usada na primeira e na segunda fase de candidatura. Nós temos 2 fases de candidatura que este ano também já passaram, mas eu apresentarei seguidamente as datas para terem uma ideia do ano que vem e podem substituir o Enem tanto na primeira como na segunda fase de candidaturas. Então, as candidaturas para a Universidade do Algarve para cursos de graduação são realizadas online. Portanto, neste ano foram de 6 a 30 de janeiro e a segunda fase terminou há pouco tempo, no dia 30 de abril. Portanto, têm 2 fases em que podem apresentar a candidatura e o valor da candidatura são 50 euros por curso e pode ser tudo tratado online. Em relação à taxa académica anual, ou propina, digamos assim, que é o nome que nós damos aqui à taxa académica anual, nós tivemos uma redução grande na taxa. Portanto, como vocês sabem, em Portugal, as universidades, apesar de serem públicas, elas têm uma taxa académica anual que os estudantes têm que pagar para frequentar a universidade. No entanto, nós conseguimos, para países de CPLP, portanto, países de língua portuguesa, que é o caso do Brasil, descer muito alguns cursos. Para terem uma ideia, a minha colega Ivete depois já fará ali uma navegação na página para perceberem onde é que estão todos estes valores, mas as nossas graduações variam entre 1.500 e 4.500 euros por ano. Portanto, temos graduações que custam 1.500 euros, outras custam 4.500 euros e podem ser pagas até 10 mensalidades. Eu deixo aqui para já o e-mail internacional@ualg.pt. Caso continuem com dúvidas, amanhã, depois, podem sempre enviar as vossas dúvidas para este e-mail que nós respondemos tão breve quanto possível. Obrigada, Cris. A nossa apresentação chegou ao fim. E agora, temos aqui também a Marcela, em primeiro lugar, nós temos aqui um monte de perguntas e a gente tem a participação aqui de uma aluna, que é a Ana Beatriz, que ela faz a licenciatura de Ciências da Comunicação, que ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Mas antes da Ana Beatriz falar, vamos esclarecer um pouquinho das dúvidas que tem a ver com o tema que você falou agora. Então, vamos lá. Nós já temos aqui diversas perguntas relacionadas a isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui a pergunta de um seguidor nosso do Instagram, que é: quais as documentações necessárias para a aplicação de um estudante internacional que quer fazer uma graduação? Nosso site, ualg.pt, U da Universidade Algo de Algarve. Portanto, esta é a nossa página inicial. Portanto, é um site bastante completo e bastante intuitivo, mas para estudantes internacionais, nós, portanto, clicamos aqui em menu, aparece-nos aqui do lado direito logo, portanto, os candidatos internacionais. Vamos clicar em candidatos internacionais e podemos fazer a nossa pesquisa por nacionalidades, por países. Vamos clicar aqui no Brasil e vamos aceder a grande parte da informação que a Márcia já vos transmitiu e outra também que não foi falada ainda neste webinar. Temos aqui um vídeo com a nossa Ana Beatriz, que depois podem também, não vamos ver porque agora o importante é que consigamos responder às vossas perguntas, mas depois podem, calmamente, podem visualizar. Portanto, temos aqui as provas. Eu não vou perder muito tempo com esta informação, porque penso que depois vocês podem consultar mais calmamente. Temos aqui como é que se utiliza a nota do Enem, como é que vocês calculam a vossa nota de ingresso na Universidade do Algarve com a nota do Enem. E depois temos aqui uma série de outras questões também com resposta que vos podem interessar. Quem pode candidatar-se, ou seja, o que é considerado um estudante internacional. Portanto, aqui quais são os requisitos, qual o nível de conhecimento de língua exigido. No vosso caso não se aplica, porque falamos todos a mesma língua.
as condições exigidas para concorrer, portanto, o que é necessário, o calendário, que a Márcia já falou, que neste momento temos o calendário para o próximo ano, mas mantemos aqui, apesar das candidaturas já estarem encerradas, mantemos aqui para que vocês tenham noção das datas para o próximo ano, porque normalmente é sempre a mesma altura, para não deixarem passar os prazos. Portanto, a primeira fase sempre em janeiro e a segunda fase ali entre março e abril. Estejam atentos, ok? Que é a candidatura. Aqui, quais as licenciaturas ou mestrados integrados e as vagas também. Neste momento já estão as vagas para que nós libertarmos para a segunda fase. É importante que vocês tenham consciência de que na primeira fase nós temos todas as vagas para estudante internacional disponíveis. Para a segunda fase, ou só vai a concurso da segunda fase, os cursos que não preencheram as vagas na primeira fase. Portanto, eventualmente, vocês veem aqui cursos a zero, quer dizer que este curso disponibilizou vagas na primeira fase, todas as vagas foram preenchidas e, portanto, na segunda fase não disponibilizou vagas. Portanto, é importante se vocês conseguirem fazerem a candidatura logo na primeira fase, porque há cursos que depois na segunda fase é mais difícil de obter vaga. Aqui vamos responder aqui à questão então da documentação, que documentos têm que apresentar. Portanto, estão aqui todos os documentos: fotocópia simples do passaporte ou documento de identificação, uma declaração de que reúne as condições exigidas, um documento comprovativo da conclusão do vosso ensino médio, um documento comprovativo da classificação obtida, portanto, nesse ensino médio, e o comprovativo do nível de língua de ensino. Neste caso, portanto, como eu disse, este documento não se aplica e vocês não o têm que entregar. Relativamente a esta fase, primeira fase de candidaturas, os documentos não têm que ser apostilhados. Basta ser fotocópias simples. Depois, numa fase posterior, se forem aceitos e se quando forem proceder à matrícula, aí vai-vos ser exigido o apostilhamento a apostilha dos documentos. Aqui também, relativamente à taxa académica anual, como a Márcia disse, temos também aqui referência a cada um dos cursos e à respectiva taxa académica, de reforçar mais uma vez que o valor que está aqui mencionado, ele pode ser parcelado em 10 vezes, okay? Nos 10 meses de setembro a junho. Temos aqui também referência à redução da propina para estudante brasileiro, ou neste caso para estudantes da CPLP e da América Latina. Portanto, aqui na segunda coluna é a propina para estudante internacional, mas estudante internacional que pertence à CPLP ou à América Latina, portanto, paga este valor. Podemos ver, por exemplo, aqui no caso da agronomia, que a propina baixa de 4.500 para 1.500 euros. Valor anual parcelado em 10 vezes e, portanto, por aí fora. Há cursos em que a redução não é tão grande, nomeadamente os cursos na área da gestão de empresas ou da saúde, mas noutros cursos essa redução pode chegar aos 2.000, 2.500, em alguns casos até mais. Aqui temos a divulgação dos resultados da segunda fase, porque já terminámos. E depois temos aqui também a informação sobre a tal prova de ingresso que pode substituir o Enem. Temos aqui as provas, o calendário das provas também, que a Márcia já tinha apresentado, e depois aqui os resultados. Vou também fazer aqui uma pequena pesquisa. Portanto, nós estamos a falar neste concurso para estudante internacional para cursos de graduação e mestrado integrado, mas eu sei que há aqui um grande interesse também em mestrados e, portanto, eu vou aqui, então, vamos aqui novamente aos 3 tracinhos, vamos voltar aqui para trás, temos aqui estudar, vamos clicar aqui em cursos, e vamos aceder à nossa área onde estão todos os cursos da Universidade do Algarve. Nós podemos, portanto, fazer a nossa pesquisa consoante os nossos interesses. Eu vou colocar aqui, selecionar aqui os mestrados, porque eles aqui aparecem todos os cursos, e eu vou selecionar os mestrados. Os mestrados têm aqui alguns requisitos diferentes das licenciaturas, nomeadamente ao nível da candidatura. Portanto, vou clicar aqui sem
qualquer critério, porque a apresentação das páginas é a mesma para qualquer um dos cursos. Primeiro, a primeira questão que eu acho importante é que as nossas graduações são todas lecionadas em português, contudo, os nossos mestrados, uns são em português, outros são em inglês, outros são híbridos português-inglês, portanto, é conveniente que vocês reparem ou que estejam atentos aqui ao idioma de lecionação, por acaso este é em português, mas há outros que podem ser em inglês. Depois tem aqui informação sobre a faculdade e sobre a área, tem uma pequena apresentação do curso e dos objetivos, tem aqui também a taxa académica anual para o mestrado, e portanto, estes valores também variam de mestrado para mestrado. Portanto, nós temos aqui a taxa académica para estudante nacional e temos a taxa académica para estudante internacional. Depois, aqui do lado esquerdo, temos mais alguns menus, nomeadamente aqui o plano de estudos, ou seja, a grade curricular, portanto, as matérias do curso, neste caso do mestrado. Temos aqui depois também aqui uma secção de candidaturas. E aqui nós temos algumas informações importantes, nomeadamente as fases de candidatura. Portanto, tivemos uma primeira fase em janeiro, uma segunda fase em março, uma terceira fase em julho e depois a quarta fase para os cursos que não encheram as vagas todas nestas 3 fases. Ainda temos uma quarta fase em setembro. É importante que vocês também consultem mestrado a mestrado, consoante o vosso interesse, as condições de acesso, porque elas variam de curso para curso, de mestrado para mestrado. Há alguns mestrados que exigem a validação do grau de licenciado, há outras que é a própria faculdade que faz essa validação, portanto, convém que vocês pesquisem dentro do mestrado que estão interessados, pesquisem as condições de acesso e os critérios de seriação de cada um. Portanto, ele aqui refere, por exemplo, neste... portanto, obviamente, o titular de grau de licenciado nacional, mas também temos aqui, por exemplo, aqui na condição B, titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha, e depois aqui, relativamente ao grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico ou Técnico Científico das Unidades Orgânicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês, com uma graduação do Brasil, não precisam de fazer o reconhecimento na plataforma, vocês submetem o vosso diploma, o vosso certificado ao Conselho Científico e Técnico-Científico da faculdade, e, portanto, a faculdade é que vai avaliar e dizer se esse diploma ou se esse grau é equivalente àquilo que é exigido para aquele mestrado, tá bom? E, basicamente, é isto. Depois também que tem aqui outras informações sobre o corpo docente, sobre, portanto, aqui sobre aqui a documentação necessária também para cada um dos mestrados. Convém que vocês também verifiquem e, muito importante, tal como nas graduações, a inscrição também é toda feita online, através deste link que se encontra aqui nas páginas dos mestrados, e depois tem, inclusive, um tutorial que vos ajuda a preencher o formulário passo a passo. Vou aqui o calendário. Vou agora parar a minha partilha para responder a pergunta de um monte de gente. Então, Aline, a Aline perguntou se o Enem dela de 2018 é válido. Sim, vale. Qualquer edição do Enem. Exatamente. Aí a Juliane perguntou sobre... ela perguntou porque a Universidade do Algarve tem uma oferta formativa gigantesca, mas não tem todos os cursos, obviamente. Então, algumas pessoas perguntaram, eu anotei aqui 3 cursos, Ivete. Direito, História e Cinema. Então, a Universidade do Algarve tem uma oferta formativa em 6 grandes áreas, nas artes, na comunicação, no património, nas ciências sociais, nas engenharias, nas economias e na gestão, nas ciências da saúde, tecnologias da saúde,
mas na área do direito ainda não temos nada, portanto é uma das áreas que nós não temos. Não sei se há aí alguma pergunta, mas aproveito para dizer também que sei que nas visitas que fazemos ao Brasil também há muitas vezes um interesse na área da arquitetura, portanto nós não temos nem direito nem arquitetura, temos arquitetura paisagista, que tem a ver com o ordenamento das cidades e do território, mas arquitetura não temos. Na área da história temos aqui alguma oferta formativa, seja a nível de graduação, com a graduação em Património Cultural e Arqueologia, seja a nível depois de mestrado ou doutorado, que também temos formação nessa área, História de Patrimónios, e portanto podem consultar. Temos. Na área do cinema, penso que não, Márcia, pois não. Não temos nada na área do cinema. Temos o nosso curso de Ciências da Comunicação, que não sei se oferece algumas disciplinas, mas não é formação na área do cinema. Não posso dizer que tenhamos sim nessa área. Boa. Mas, por outro lado, também tem pessoas perguntando sobre mestrado em turismo, graduação em fisioterapia e a tal medicina. Então, temos sim. No turismo, obviamente, a Márcia apresentou a região do Algarve e provavelmente grande parte de vocês já ouviram falar, nós estamos possivelmente numa das regiões mais turísticas de Portugal, portanto o Algarve é muito conhecido internacionalmente pelas suas condições climatéricas, pelas suas praias, portanto, pelo turismo, e obviamente, como não podia deixar de ser, portanto, é uma das nossas áreas, digamos assim, de excelência, é a área do turismo, seja a nível de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, ok? Portanto, temos oferta em todos esses graus de ensino no turismo. Temos turismo, temos gestão hoteleira, direções de gestão hoteleira, portanto, é uma questão de pesquisarem. Temos sim. Temos também oferta na área das ciências e tecnologias da saúde, nomeadamente na fisioterapia. Temos a nossa graduação em fisioterapia, é um curso de 4 anos, portanto, as nossas graduações são quase todas de 3 anos, à exceção das graduações na área da saúde, que são graduações de 4 anos, porque elas têm uma componente prática muito forte, portanto, eles têm estágio praticamente durante 1 ano. E, portanto, é o caso da fisioterapia, são 4 anos de graduação com estágios a decorrer ao longo dos 4 anos. E qual era a outra, Cris? A medicina. De medicina, exatamente. Sim, nós temos um curso de medicina. O nosso curso de medicina é um mestrado integrado, portanto, o nome não difere das outras universidades portuguesas, mas ele é diferente, porque o nosso curso de medicina, ele, apesar de ser um mestrado integrado, ele é, digamos assim, um mestrado, ou seja, para se candidatar ao nosso curso de medicina, o candidato tem que ter já uma graduação na área da saúde ou na área das ciências exatas, portanto, ele tem que já ser graduado e só depois de terminar a sua graduação é que pode fazer uma candidatura ao nosso mestrado em medicina. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona no Canadá, portanto, nós não inventámos nada, só adaptámos também esse modelo. Portanto, um aluno que termina o ensino médio no Brasil não tem condições para candidatar-se ao mestrado integrado de medicina na Universidade do Algarve. Terá que fazer uma graduação e só depois candidatar-se então ao mestrado. O mestrado em Portugal, numa universidade clássica, é de 6 anos, de medicina é de 6 anos. Nós, portanto, o nosso é de 4 anos, porque os 2 primeiros anos, nós chamamos que são os anos que nós de acreditação, ou seja, o aluno quando entra no 3º ano, porque nós fazemos acreditação do 1º e do 2º, tendo em conta a licenciatura, a graduação que já traz concluída. Perfeito, Ivete. E mais só 2 perguntas que a gente está chegando aqui. Eu quero falar com a nossa influencer do Algarve, que é a Ana Beatriz. Mais 2 perguntas que são cursos de engenharia informática e educação física. Esse nome é diferente aí no Algarve, não é? No Algarve o nome é diferente. Nós não temos curso de educação física, nós temos curso de desporto,
que eu não sei, a nível de plano de estudos ou a nível de grade curricular, talvez seja muito parecido. A nossa graduação de desporto é uma graduação de 3 anos, portanto, onde são, digamos assim, lecionadas várias áreas do desporto, desde o futebol ao fitness, portanto, vocês, digamos assim, ganham conhecimentos e competências para atuar nestas determinadas várias áreas do desporto e obviamente, tendo em conta a nossa situação geográfica, o nosso curso de desporto tem também uma componente muito forte na área dos desportos náuticos, nomeadamente na canoagem, na vela, no SUP, portanto, como não podia deixar de ser, para além dos desportos tradicionais, do futebol, do handball, do vôlei, do fitness, nós temos também esta componente de esportes náuticos que é sempre muito interessante para os nossos alunos. Relativamente às TI, sim, nós temos o curso de Engenharia Informática e, paralelamente a esse, ao tradicional curso de Engenharia Informática, nós temos também mais 2 graduações nessa área, que é Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas, e temos Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Portanto, tudo nesta área, aqui com algumas diferenças, nomeadamente nas disciplinas, nas matérias de programação, mas muito similares depois a nível de área, digamos assim, de graduação. Mas sim, temos estas 3 graduações. Perfeito, Ivete. Olha, a Renata está agradecendo que você respondeu a pergunta dela anteriormente e ela já está dizendo aqui que na semana que vem ela vai fazer a candidatura dela no mestrado que ela adorou. Obrigada. Nas páginas de cada um dos mestrados, tem qualquer dúvida, tem também, para além dos contactos gerais da Universidade do Algarve, tem o contacto específico da unidade ou da secretaria que dá apoio a esse mestrado. Em alguns casos é o próprio diretor de mestrado, noutros casos é a secretaria ou é, digamos assim, a área. Portanto, qualquer dúvida também podem colocar, que nós tentamos responder o mais rápido possível. Para além do mail que a Márcia referiu no final da apresentação, internacional@ualg.pt. Perfeito. E mais uma pergunta do YouTube, agora da May Andradim. Ela pergunta: em Gambelas é fácil achar alojamento privado? Em Gambelas é fácil. Gambelas foi uma localidade que cresceu nos últimos anos muito à conta da universidade e, portanto, é uma mini cidade universitária e com tudo que isso envolve, né? Obviamente que a construção e que também teve aqui um boom nesta zona, nós já temos aqui quase tudo. A praia é aqui a 3, 4 quilómetros, portanto, nós estamos aqui muito perto da Praia de Faro. O aeroporto é aqui ao lado, portanto, temos também essa vantagem. E depois temos, portanto, a Gambelas tornou-se quase numa mini cidade. Nós temos alojamento privado, muito obviamente. Temos também aqui algumas residências universitárias que ficam aqui também junto ao campus. Temos supermercados, temos cafés, restaurantes e temos também uma coisa muito importante, que é uma rede de transportes urbanos que é muito boa, portanto, e que facilmente vos leva para o centro da cidade e vos traz para Gambelas. Portanto, não há esta questão de estou um pouco deslocada do centro da cidade. Não, rapidamente, em 10, 15 minutos, nós, autocarros a passar de 15 em 15 minutos ou de meia hora, e, portanto, rapidamente vocês chegam a Faro e regressam às Gambelas sem qualquer problema. Sim, aqui nas Gambelas, que é onde nós estão reunidas todas as condições para vos receber, seja a nível de alojamento universitário, seja a nível de alojamento privado. Obrigada, Ivete. Vamos falar agora, finalmente, com Ana Beatriz. Ana Beatriz, aluna de... Está ouvindo? Eu vou passar os meus fones porque ela está com um pequeno delay, tá bom? Tá bem? Olá, Ana Beatriz, me ouve bem? Olá, sim, estou conseguindo escutar, sim. Que ótimo! Seja muito bem-vinda, Ana Beatriz. Eu queria saber, antes de mais nada, de que estado você vem do Brasil e por que você escolheu a Universidade do Algarve para fazer o seu curso de Ciências da Comunicação? Ok. Eu sou de Santa Catarina, mais precisamente de Florianópolis, e eu escolhi o Algarve porque eu acho que tem tudo a ver com a minha cidade, o clima.
Eu também não queria ficar longe das praias e aqui, pronto, tô pertinho. Então, para mim, eu acho que foi a melhor escolha, sem dúvidas. Acho que não teria outro lugar. Nossa, que máximo, é isso, né? Os alunos, às vezes, de Floripa é uma região maravilhosa, conheço bem lá. Enfim, e realmente faz lembrar o Algarve, né? Tá em casa. E como é que foi o seu processo nessa sua decisão por estudar aí nesse curso que você escolheu? Como é que foi essa sua mudança e o processo aí de ingresso para a Universidade do Algarve? Bom, eu sempre tive um carinho muito grande por jornalismo. Eu sempre foi uma paixão minha e eu sempre quis seguir esse sonho. E quando eu, vi além e vi que eu tinha a oportunidade de realizar esse curso em outro país. E, bom, aqui eu faço Ciências da Comunicação, mas ainda acaba por ser melhor porque é um curso que me permite explorar outras áreas, né? Eu crio experiências, talvez, em outras áreas que talvez não tivesse tanto interesse, mas agora, poxa, eu estou gostando bastante. Por exemplo, na parte do cinema, a gente tem comunicação audiovisual, que é uma área que eu não me interessava muito, e agora eu já olho com outros olhos e eu fico, nossa, que área legal. Talvez se fosse, né, uma possibilidade também, enfim. É um curso muito prático também, a gente faz muita aula prática, a gente já aprende, né, tudo, enfim, tanto como mexer numa câmera, como escrever um texto jornalístico. Acho que é um curso super completo, acho que não tomaria outra decisão também. Foi o curso perfeito para mim. Isso é muito interessante, Ana Beatriz, porque no Brasil, a gente geralmente, os cursos lá que as pessoas fazem, nesse que você está fazendo, não é ciências da comunicação, geralmente é propaganda e publicidade ou marketing. E ciências da comunicação aqui em Portugal, ele tem essa visão muito mais holística do que é tudo que você pode fazer na área de comunicação para você poder escolher depois, até numa especialização no seu mestrado, se você quiser, não é? Exatamente. Eu tenho muitos colegas também que ainda estão em dúvida. O que eu vou fazer? Não sei. Eles entraram ainda com essa dúvida na universidade, porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo, né, adquire durante o nosso ensino médio. O que eu vou fazer? Não sei. Enfim, eu tenho muitos colegas que ainda assim, já na faculdade, têm essa dúvida. E esse curso, ele permite explorar todas essas vertentes, todas essas áreas, com que faz que a gente não se sinta tão perdido. Poxa, eu esperava que, não sei, relações públicas fosse diferente, agora não sei o que eu quero fazer. Enfim, é um curso que eu posso mudar de opinião a qualquer momento. E foi a sua primeira vez que você estudou fora do Brasil? Sim. Foi a primeira vez. Então, vamos pensar nos nossos conterrâneos lá no Brasil, Ana Beatriz. Como que foi o acolhimento da Universidade do Algarve quando você chegou aí? Você estava ansiosa? Como é que foi? Como é que eles te receberam? A ansiedade estava mil, nossa, era 100%. Eu acho que nos primeiros momentos, assim, que eu tinha essa ideia de, eu vou para outro país, vou estudar, a ficha ainda não tinha caído. A ficha foi cair mesmo quando eu estava me despedindo dos meus pais no aeroporto, e foi quando eu pensei, poxa, agora vai ser eu por mim, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que, né, uma nova realidade, viver longe da minha família, como que vai ser? Então, eu já fui pensando, eu tive boas horas para pensar durante o voo, como que ia ser, coisas que eu não tinha pensado durante os meses que eu estava nesse processo. Então, pronto, durante essas horas de avião, só me passava pela cabeça, será que eu vou fazer amigos? Como é que vai ser? Eu ainda também tinha chego aqui, eu não tinha um lugar, né? Eu tinha vindo com a Airbnb, eu e uma amiga, então a gente estava para ver onde que a gente ia ficar, e não sei. Então era aquela confusão toda. Como que vai ser as minhas aulas? Será que eu vou gostar? E no fim, nossa, as pessoas são incríveis. Aqui o Algarve, eu acho que é uma região que a gente recebe muitos estudantes internacionais, então tem de tudo um pouco, tem muito brasileiro, tem muito espanhol, tem de tudo. Eu acho que é incrível, sério. E você está em que ano? No primeiro ou no segundo? No primeiro ano. Agora eu estou finalizando, semana que vem já termino o meu primeiro ano de faculdade e vou visitar os meus pais no Brasil. Que máximo, que máximo. Então, agora a Ana Beatriz já tem experiência aí de como é que é isso, passou aquela ansiedade.
Fez amigos? Pergunta número 1. Segunda pergunta que muitas pessoas dizem: ah, mas o Algarve só deve ser bom no verão. Como é que é o inverno aí no Algarve? Dá para se divertir? Tem o que fazer, além de estudar, obviamente? Bom, sobre a questão dos amigos, sim, eu fiz amigos que, nossa, são tudo para mim aqui hoje, são como se fosse minha família. Eu tenho muitos amigos também que são deslocados, não digo do Brasil, a maioria dos meus amigos aqui são portugueses mesmo, que me acolheram, nossa, super bem. E são deslocados, que eu digo, de outras regiões de Portugal. Então, eles entendem um pouquinho do que eu passo no dia a dia e a gente está sempre juntos, a gente faz muitas coisas juntos, são amigos desde o primeiro dia da universidade mesmo. Quando eu entrei lá, eu falei, olha, gostei de você. E foi assim. E a mesma coisa aqui no gabinete, agora eu estou como bolseira aqui no gabinete, eu consegui uma bolsa BIP, e eu tenho 2 colegas incríveis aqui que eu, nossa, sério, são tudo para mim também. E, enfim, eu acho que essa parte de amigos, de amizade, não é nada complicado. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao novo também. Claro que se eu fosse uma pessoa mais fechada, talvez não teria, né, o mesmo sucesso do que se eu tentar levar as coisas para o outro lado. Ah, mas certeza que esse com seu jeito sorridente, extrovertida, você deve fazer muitos amigos, deve encantar muitos as amigas portuguesas, os amigos portugueses. E olha que interessante, gente, às vezes isso é medo, as pessoas perguntam, ah, mas será que faz amizade com os estudantes portugueses? Olha aí essa daqui. Ana Beatriz, mal chegou o primeiro dia, amizade deve ter mais portugueses como amigos do que brasileiros, não? Sim, sim, muito, muito mais amigos portugueses do que brasileiros. E de outras nacionalidades também. Eu tenho um amigo do Equador também que veio para cá. Então é de tudo um pouco e a gente aprende muito com eles também. Coisas que a gente sai da nossa zona de conforto, né? É outra realidade, é outra experiência, é outra vida que eles tiveram, diferente da minha, diferente dos meus amigos do Brasil. E aqui, nossa, eles são demais. Essa é a minha segunda família. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta bastante pessoal que os pais fazem muito por diversos lugares no Brasil que tem a ver com custo de vida. É claro que aqui em Portugal depende das cidades, tem cidades mais caras, cidades mais baratas, mas agora quem vai responder não sou eu, não é Ivete, não é Márcia, é Ana Beatriz. Quanto custa a sua vida, sem falar da universidade, para você morar, comer, se divertir, saúde, passeio no shopping, tudo? Olha, eu gosto um pouco de coisas boas, então a minha vida acaba por ser um pouco mais cara. Enfim, eu vou falar em média porque eu não sei bem os valores ainda, eu não me mantenho sozinha, os meus pais que me mantêm. Então, basicamente, de aluguel, eu alugo um quarto numa casa que vive eu e mais um menino. É super tranquilo também. Eu vejo que tem muita gente que tem medo de como que vai ser, alugar quarto, morar com outras pessoas. Não, gente, é super incrível. Vocês vão conhecer outras pessoas também e, né, enfim. Eu pago 300 euros no quarto, é bem perto da universidade, enfim, mais as contas. Por exemplo, contas de celular, eu pago 20 euros por mês, mas 100 gigas eu posso usar em toda a União Europeia também, em todo lugar que eu for, então também é algo que vale muito a pena. A alimentação, talvez uns 20 euros semanais, eu não sei, porque eu também não como muito. Eu como mais besteirinha, então eu acho que depende. Bom, eu gosto também de viajar, de sair com os meus amigos. Eu não sei, em média, quanto que eu gasto, para ser sincera. Às vezes meu pai manda mais dinheiro, às vezes manda menos. E você já fez viagens para fora de Portugal? Sim, sim, sim. Inclusive, a pergunta que você me fez do inverno, eu não passei inverno aqui, a minha mãe e minha tia vieram para passar o Natal, o Ano Novo comigo, então a gente foi viajar. Então, aqui no Algarve, eu não passei muito tempo no inverno, eu não sei muito bem como é o clima, mas os últimos dias que eu peguei, é um frio, mas acho que é um frio que dá para aguentar. É um frio, bom, a minha região, Santa Catarina, não é tão calor, não é tão quente, é mais parecido. Exatamente. E o Algarve é a região mais quente de Portugal, né? Ainda tem mais essa, Sim. né? É a região mais quente de Portugal e uma das mais bonitas também cá entre nós, né? Conta isso para ninguém. Até parece, com aquelas imagens lindas que a gente viu no vídeo, a gente fica encantado com o Algarve.
Ana Beatriz, a gente está chegando no finalzinho aqui. Eu queria que você desse uma mensagem para aquele aluno, aquela aluna que está querendo estudar em Portugal, está pensando em vir para o Algarve, mas está com aquele frio na barriga. Será que eu vou, não vou? Acha que vale a pena? Olha, eu acho que super vale a pena. Isso agora, com os dias se aproximando de eu chegar em Floripa de novo, veio toda aqueles pensamentos que eu tinha lá atrás. E eu estava, inclusive, foi algo que eu pensei esses dias. Eu acho que se eu não tivesse feito a escolha, se eu tivesse ficado com medo, eu não teria vivido os melhores meses da minha vida até agora. Eu vivi coisas muito incríveis, coisas que eu nem imaginava viver. E assim, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter, estudar fora, né? Principalmente, é uma experiência que todo mundo devia ter pelo menos uma vez na vida, porque é algo que faz a gente crescer. Eu me tornei muito independente, agora eu sei fazer coisas que antes eu não fazia, porque eu estava embaixo das asinhas dos meus pais, e coisas que, bom, saíam, né, de mim, eu não fazia, não corria atrás, e agora eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ter mais responsabilidade, adquirir muita responsabilidade. E, nossa, minha visão de ver a vida, de dar valor às coisas também, coisas que a gente não dava valor antes, como a comidinha da avó. Agora eu sinto muita falta da comidinha da minha avó, da roupa lavada. Exato. Então, eu acho que apenas façam. Se tiverem com medo, vão com medo mesmo. Eu tive muito medo e eu sei que não foi só eu, todo mundo que chegou aqui já pensou uma vez em desistir, mas eu acho que se eu não tivesse desistido, eu não teria conquistando as coisas que eu estou conquistando hoje. E eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo devia tentar. É melhor ter essa dúvida, né, do que a dúvida de não ter tentado. E conviver com a dúvida o resto da vida, né? Exatamente, exatamente. Boa. Muito obrigada, Beatriz. Ivete, Márcia, querem deixar uma mensagenzinha final aqui? Sim, podemos deixar. Venham estudar para a Universidade do Algarve. Venham estudar para a Universidade do Algarve. Como ouviram o depoimento da Ana Beatriz, nós acolhemos muito bem, estamos muito habituados a acolher estudantes internacionais. Esta universidade é conhecida por isso. Este ano já não poderão fazê-lo para graduações, mas podem fazer para mestrado, podem fazer para doutoramento, vocês podem trabalhar cá, portanto, podem depois, quem quiser vir fazer um mestrado, pode fazer um pedido para poder ter um part-time e trabalhar aqui em Portugal, portanto, com as devidas autorizações e com tudo legalizado, evidentemente, e o país é muito tranquilo, a região é ótima, como vocês puderam ver, penso que não se vão arrepender. Para quem se quer candidatar a uma graduação, vão preparando a documentação, vão-se preparando para depois, em janeiro do próximo ano, fazerem a vossa candidatura para o próximo ano letivo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou pedir para a Ivete falar novamente aquele e-mail de contato, porque tiveram várias perguntas que a gente não teve tempo de responder. Eu vou pedir para você, que não teve a sua pergunta respondida, você pode mandar essas suas dúvidas exclusivamente da Universidade do Algarve diretamente para qual e-mail, Ivete? Para e-mail internacional, com C, internacional, @ualg.pt. Está aqui, ó, no chat para você que está aqui na nossa plataforma, já está aqui, internacional@ualg, né? O Algarve, que seria o alg.pt, tá bom? De Portugal. E sua mensagem, Ivete. Portanto, eu faço minhas as palavras da Márcia. Queria só realçar que qualquer dúvida que tenham, qualquer conselho que precisem, qualquer ajuda que precisem, seja logística, seja administrativa, seja outra, nós estamos disponíveis para vos ajudar. Eu acho que essa é uma das nossas grandes, digamos assim, bandeiras e vantagens relativamente a outras grandes universidades. Nós fazemos ou tentamos fazer um contacto muito pessoal e muito personalizado a cada um dos nossos estudantes, nomeadamente e exclusivamente aos estudantes internacionais, porque temos essa, digamos assim, essa sensibilidade e, portanto, seja através de e-mail do internacional, seja através de telefone, portanto, nós tentamos
por qualquer uma das vias, a dar-vos todo o apoio necessário. Apoiamos também e ajudamos em tudo que vocês necessitarem quando chegarem cá. Portanto, nós temos uma semana de acolhimento para estudantes internacionais, temos um gabinete de relações internacionais e mobilidade também com uma equipa fantástica e super preparada para vos receber. Portanto, não há desculpa. A Ana Beatriz é um exemplo disso. A Ana Beatriz neste momento está também a trabalhar connosco, porque nós gostamos também digamos assim, de contar com a colaboração dos nossos estudantes aqui para algum tipo de trabalho. Criamos estas bolsas, é o caso da Ana Beatriz. Portanto, não deixem de vir, arrisquem, saiam da vossa zona de conforto, venham para o Algarve, que vão ver que não se vão arrepender, vale a pena. Exatamente, porque é só saindo da nossa zona de conforto que a gente cresce e ganha essa maturidade que a Ana Beatriz alcançou. Então, parabéns, muito obrigada a todas vocês. E só um recadinho aí para Vinícius. Fica tranquilo que a nossa equipe vai entrar em contato com você para a sua assessoria individualizada aí que você pediu, tá bom? Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada, Cris. Foi um gosto enorme mais uma vez. Sempre. Boa sorte a todos. É isso. E para você que entrou agora no final, não se preocupa, porque daqui a pouquinho essa EduTalks está gravada na íntegra no nosso canal no YouTube. Siga lá o sininho, coloque ali para você ficar atento e siga Edu Portugal também no Instagram, para você ficar sempre a par de tudo que está acontecendo aqui em Portugal. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo grande, Márcia, Ivete, Ana Beatriz. Tchau, tchau.